Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Esse capítulo 6, ele narra a vocação do profeta. Quando nasce a vocação do profeta Isaías? Nós temos que lembrar que nós estamos no primeiro Isaías. O primeiro Isaías vai do capítulo 1 ao capítulo 39, no período de atividade do profeta Isaías, que é o período pré-exílio, antes do exílio. Lembra disso, nós temos primeiro Isaías, segundo Isaías e terceiro Isaías. Esse é o período de atividade do profeta. E hoje ele narra a sua vocação. Lembro a você que o profeta Isaías é um profeta messiânico. Então, tudo que ele fala para o povo naquela época tem certas nuances daquilo que há de ser nos tempos do Messias que há de vir. Então, ao mesmo tempo que a sua palavra chama atenção para aquilo que acontece naquela época, a sua palavra aponta para o tempo do Messias. Tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos então ler a vocação de Isaías. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas velavam a face, com outro cobriam os pés e com o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. A este brado, as portas estremeceram em seus gonzos e a casa encheu-se de fumo. Ai de mim, gritava eu. Estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito com um povo também de lábios impuros, e entretanto meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou em minha direção. Trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse: Tendo esta brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, enviai-me. Vai, pois, dizer a esse povo, disse ele. Escutai sem chegar a compreender, olhai sem chegar a ver, obceca o coração desse povo, ensurdece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, de modo que não veja nada com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, não compreenda nada com seu espírito, e não se cure de novo. Até quando, Senhor? Disse eu. E ele respondeu: até que as cidades fiquem devastadas e sem habitantes, as casas sem gente e a terra deserta, até que o Senhor tenha banido os homens e seja grande a solidão na terra. Se restar 1/10 da população, ele será lançado ao fogo como o terebinto e o carvalho, cuja linhagem permanece quando são abatidos. Sua linhagem é um germe santo. Muito bem, muito bem, muito bem. Isso é muito importante da gente pensar aqui e muito importante da gente ver. É uma visão bastante alegórica que Isaías apresenta a nós. Como é que Isaías se apresenta como chamado de Deus e como enviado por ele? Numa alegoria muito interessante, numa espécie de visão que ele tem. Mas é uma visão datada, bem datada. Ele diz, no ano da morte do rei Osias. Osias e Azarias, né? Tanto faz, Osias quanto Azarias é o mesmo nome. No ano da morte do rei Osias. Quando é que aconteceu? Que período é esse? Entre 740 e 736. Mas eu digo para você, quando ele diz no ano da morte do rei Osias, nós estamos falando aí de 740. Então, no ano 740, o Senhor vem até ele. Ele narra os dois serafins aqui são duas imagens de anjos, na verdade, que eram na verdade anjos com cabeça humana, mas o corpo de um dragão.
de um dragão. Depois eu vou te explicar isso, né? Com 6 asas, 6 asas. É uma visão que ele tem. Uma visão que reporta ali aquela serpente de bronze que estava no templo. Existia uma serpente de bronze no templo. Em forma de dragão no templo, né? Daqui a pouco eu falo. Então ele narra e diz que este serafim veio até ele, pega uma brasa do altar e coloca na língua. Isso significa está purificando o profeta, tirando os seus pecados e colocando uma brasa na sua boca, uma palavra de fogo que vai incendiar onde ele falar. E aí acontece uma coisa muito bonita na manifestação da vocação de Isaías. E ele fala, ele ouve a voz de Deus dizendo, a quem eu enviarei? Quem eu enviarei? Quem irá por nós? E o próprio profeta diz, eis-me aqui. Envia-me. Olha que coisa linda. Então, na verdade, aqui está um núcleo da vocação de Isaías. Isaías que sente esse chamado, Isaías que na sua visão diz que Deus tocou a sua língua, inflamou a sua língua, purificou dos seus pecados e disse, vai, vai. E é assim, com esta autoridade colocada na vida de Isaías, com esta autoridade que toca a língua de Isaías, com esta autoridade do Senhor que diz, eu te envio, quem eu vou enviar? E Isaías ele diz, eis-me aqui, envia-me. Então Deus diz, vai, pois, dizer a esse povo. Olha aqui, isso é Deus dizendo, vai, pois, dizer a esse povo. E aí, no momento seguinte, nós temos aqui no texto o que Deus diz, olha, o povo vai ficar com o coração endurecido, o povo não vai respeitar, o povo não vai te ouvir. E Isaías pergunta, mas até quando, Senhor? Até quando isso? Ele vai dizer, até quando eles sentirem que tudo for devastado. Opa, já é uma alusão ao tempo em que o povo será levado para o povo do norte lá vai ser levado para a Síria, né? E já é uma alusão ao povo do sul que será levado para o exílio da Babilônia. Só assim esse povo vai entender. Só assim, quando sobrar um restinho lá e tudo for dizimado, só assim esse povo vai aprender. Enquanto isso, fale Isaías. Enquanto isso, grite Isaías. Enquanto isso, vai em nome de Deus. É uma visão muito bonita. Por que é bonita essa visão? Porque Deus prepara Isaías e Deus espera de Isaías a resposta. E Isaías diz, eis-me aqui. Eis-me aqui. Vamos ver alguns versículos que eu preciso explicar para você. Então, no ano da morte do rei Uzias, versículo 1. Eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. Eu vi o Senhor, ele viu o Senhor, né? As franjas do seu manto enchiam o templo. Muito bem, o que acontece aqui? Que ano é esse? O ano da morte do rei Uzias foi 740. Então Isaías está aqui em plena atividade, e ele diz, naquele momento eu senti o chamado. No versículo 2, eu queria lembrar você, os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas, com um par de asas, velava a face, com os outros cobria os pés e com o terceiro voava. Então esse serafim tinha 6 asas. Isso aqui é uma alusão, deixa eu te dizer uma coisa. No tempo do rei Ezequias, tinha uma escultura dentro do templo, né, que era um dragão, tipo um dragão, uma serpente, né? Era uma serpente que tinha asas, rosto de homem, né? E era visto como assim, essa serpente, uma serpente do deserto, era chamado de seraf. Olha para você ver as ideias do povo. O povo fala, não tinha, no templo não tinha imagem, tinha imagem sim. Além de ter as imagens que estavam sobre a Arca da Aliança, no tempo do rei Ezequias, tinha lá uma serpente do deserto, em forma de dragão,
com o rosto de gente. Era chamado seraf. Daí é que vem a palavra serafim, para designar os anjos, uma classe de anjos. Seraf. No início, seraf era uma serpente do deserto. Serpente do deserto, né? Com asas e com rosto de gente. Era uma espécie de anjo que servia a Deus. E estava lá no templo, uma espécie de anjo servindo a Deus. Né? Uma serpente com asas, com rosto de humano, que estava ali como se estivesse servindo a Deus. Chamava seraf. Mais tarde, a palavra serafim veio designar, né, uma classe de anjos. Muito bem, e ele diz que esse anjo, esse serafim, esse anjo, uma espécie de anjo em forma o rosto humano com corpo de dragão, servia a Deus, veio até ele e tocou nos seus lábios, né? Tocou nos seus lábios com uma brasa que tirou do altar, né? Do altar. No versículo 3, olha que interessante, suas vozes se revezavam, santo, 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 é o Senhor Deus do universo, a terra inteira proclama sua glória. Onde que nós fazemos isso aqui? Usamos na missa. Vamos lá, por que a gente diz santo, santo, santo? Por quê? Porque na língua hebraica não existe superlativo. Como não existe superlativo, para você dizer que uma coisa é muito santa, você repete 3 vezes, né? No nosso caso, quando a gente quer dizer que uma coisa é muito santa, a gente usa o superlativo santíssimo, usando o sufixo íssimo para dizer que é um superlativo. Na língua hebraica não existe superlativo, então você tem que repetir 3 vezes. Santo, 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 para dizer que é muito santo, né? É o Senhor Deus do universo, a terra inteira proclama sua glória. Esta aclamação, aqui de Isaías, que era uma aclamação muito comum na época, era uma aclamação já utilizada nas celebrações, mas que nós usamos até hoje, né? Para aclamar a santidade de Deus, né? Logo antes da consagração do pão e do vinho, nós aclamamos a santidade de Deus, através dessa aclamação, santo, 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 é o Senhor Deus do universo, a terra inteira proclama sua glória. Agora tem uma coisa muito importante, presta atenção. Gente, esta aclamação, ela é muito importante para o livro de Isaías que nós estamos lendo. Por quê? Porque essa aclamação, ela exalta a santidade de Deus. E a santidade de Deus é o núcleo desse livro. Isaías passa o tempo todo, aliás, o livro do profeta Isaías, o tempo todo, sempre remetendo-se à santidade de Deus. Então presta atenção que essa aclamação aqui, na verdade, ela é considerada o núcleo da teologia do livro do profeta Isaías, a santidade de Deus. Versículo 4, este brado, as portas estremeceram, seus gonzos e a casa encheu-se de fumo, de fumaça. Mais uma vez, abalo dos lugares tremendo, fumaça, tudo isso é uma teofania, que significa presença de Deus. Então, Deus estava ali, junto de Isaías. Então todas as vezes fala assim, a terra tremeu, né? Apareceu uma fumaça. Então isso é teofania, ou seja, presença de Deus. Mas você viu, olha que interessante, Isaías falou aqui no começo, eu vi o Senhor sentado no trono. Logo aqui, muito importante lembrar aqui, ó, ele diz assim, ai de mim, gritava eu. Por que ele diz isso? Estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito com um povo também de lábios impuros. Entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, é algo muito claro na Bíblia. Ninguém pode ver a Deus e não morrer. Ou seja, se você vir a Deus, você morre. Isaías diz, ai de mim, eu vi o Senhor, meus olhos viram o Rei dos Exércitos. Mas, né, na verdade, aqui não se pode ver a Deus sem morrer. Por isso, aqui, não é que ele vê Deus. Porque na Bíblia diz que não se pode ver a Deus e ficar vivo.
Então, na verdade, embora Isaías use a expressão eu vi o Senhor ou meus olhos viram o Senhor, ele não viu a Deus, ele ouviu a Deus, tá bom? Na verdade, ele pega aqui a brasa porém, um dos serafins voou em minha direção, trazia na mão uma brasa viva, tomada do altar, com matenais. O altar, que ele narra aqui, é o altar do incenso, não é o altar do sacrifício. Lá dentro do templo, ficava lá, perto do Santo dos Santos, um altar que tinha umas brasas para se colocar incenso. Então, foi daquele altar que o anjo tirou. Muito bem, o versículo 7... Versículo 7a. Espera aqui. 7. Aplicou-a na minha boca, a brasa, né? E disse: tendo esta brasa tocado os seus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. O que significa isso? A purificação da boca confirma o quê? A vocação do profeta, a sua missão. Por quê, gente? Porque a palavra profeta é aquele que fala, que usa a boca em nome de Deus. Fala em nome de Deus. É aquele que Deus usa a sua boca para falar. Profeta é aquele que abre a boca para Deus falar. Então, tocar com uma brasa a boca do profeta significa que Deus purificou essa boca que ele vai usar para falar. Ok? E terminamos aqui no versículo 10, é interessante, o versículo 10 fala assim, quando que ele diz que vai, para quem ele vai pregar, obceca o coração desse povo, né? Cega o coração desse povo, ensurdece-lhe os ouvidos, ou seja, deixa os seus ouvidos surdos, fecha-lhe os olhos, de modo que não veja nada com seus olhos, não ouça nada com seus ouvidos e não compreenda nada com seu espírito. Ou seja, isso aqui o que é, gente? A pregação de Isaías se dirige a quem? Aos ouvintes rebeldes. Aqui fica claro a recusa do povo nas palavras de Isaías. Fica claro que Isaías estava falando, e o povo rejeitava aquilo que Isaías falava, né? Você sabe que isso vai acontecer depois, a mesma coisa no Novo Testamento. Jesus fala e o povo rejeita. Jesus fala e o povo rejeita. E Isaías pergunta, até quando? E ele diz, até esse povo sentir a mão do Senhor, até esse povo for deportado, até esse povo for exilado, até esse povo não restar nada, até esse povo virar só um resto para se recomeçar. Muito bem, a vocação de Isaías é um momento muito bonito. Por quê? Primeiro porque Deus prepara o profeta, purifica a sua boca. Depois, Deus fala, eu quero enviar você. E depois o profeta diz, eis-me aqui. Essa é a atitude do batizado, a sua missão. Você como batizado, você é profeta. Deus toca a sua boca pelo batismo e Deus diz, quem eu vou enviar? É sua obrigação dizer, como profeta batizado, eis-me aqui, envia-me. Et crucem Domini, fugit partis adversae, vite teleo de tribiuda, radicis David. Aleluia.